Nesse vídeo abordaremos o assunto sobre as fossas abissais, que correspondem aos lugares mais profundos do oceano. Se você está curioso para saber mais, continue assistindo o vídeo. O mar profundo começa a partir da quebra da plataforma continental, iniciando em 200 metros até as fossas das Marianas a 11.000 metros. Em primeiro lugar, o fundo do mar não é plano, assim como a superfície terrestre, ele apresenta formas diferentes de relevo. Dessa forma, ele pode ser dividido em algumas partes: a plataforma continental, o qual é uma porção do fundo do oceano que margeia os continentes, indo da costa até a 200 metros, podendo ter uma extensão de 70.000 quilômetros. Em segundo lugar, são os taludes continentais, também conhecidos como zona abacial, que são consideradas a parte mais inclinada, o qual se inicia após a plataforma continental e vai até o fundo dos oceanos. Eles podem ter de 3 a 5.000 metros de profundidade. Apesar de ser inclinado, ele não é como uma rampa lisa, podem ter vulcões. Logo em seguida, a planície abissal, que se inicia após o talude e estende-se até as encostas das cordilheiras oceânicas, apresentam uma profundidade com mais de 5.000 metros de profundidade e possuem grandes áreas de extensão, não são reta, apresentam vulcões, ademais não apresentam luz e suas espécies são totalmente adaptadas às baixas pressões e temperaturas. No entanto, a principal diferença dos animais abissais é a musculatura mais rígida que a dos peixes adais, pois eles são predadores ativos que sobem até zonas mais rasas para se alimentar e retornam ao domínio abissal. Por fim, as fossas oceânicas são depressões compridas e estreitas com uma grande inclinação devido ao movimento de subducção das placas tectônicas. Possuem uma profundidade de 7 a 11.000 metros, o qual será o foco principal. Apresenta uma acumulação de matéria orgânica aliada a alta pressão e isolamento geográfico, o que gerou uma elevada especiação e um alto grau de espécies endêmicas. O fundo oceânico é considerado uma das áreas mais profundas dos oceanos. Além disso, apresenta algumas características a serem observadas, como por exemplo, a luz inexistente e sua pressão, que desempenham um importante papel na adaptação dos animais. Do mesmo modo, apesar de não ocorrer a fotossíntese, essa região apresenta bastante oxigênio, por conta das correntes que possuem esse elemento, e por fim a salinidade, o qual mantém-se em todas as zonas. Os tipos de animais mais predominantes nessas áreas são os suspensívoros, que se alimentam de matéria orgânica em suspensão, os nectofaga, que comem cadáveres, os detritívoros, que se alimentam de detritos que sedimentam o fundo, e por último a predação. Portanto, o fundo do mar depende da matéria orgânica produzida nas camadas mais rasas e mandadas pelas correntes marinhas e sedimentação marinha. Agora, com esse breve resumo sobre as zonas que constituem o fundo do mar, iremos especificar nas fossas oceânicas, ou fossas abissais. Por conta das técnicas modernas e a utilização de ultrassons na determinação do perfil do submarino, foi possível descobrir os fundos oceânicos, os quais as fossas abissais estão inseridas e ocupam a maior parte da extensão do fundo do mar. Sendo assim, são depressões do fundo oceânico com mais de 6.000 metros de profundidade. Nesses locais é onde ocorre a colisão entre as placas tectônicas e assim uma placa oceânica afunda sob a outra de menor densidade. As fossas podem ser divididas em dois tipos: a hidrográfica, o qual é estreita e longa com lados abruptos, e a fossa oceanográfica, que é considerada a parte mais funda da depressão no fundo do mar, com uma forma de poço. Algumas fossas abissais são mais conhecidas, sendo elas a Fossa das Marianas no Oceano Pacífico, é a depressão mais profunda da Terra, com cerca de 11 quilômetros, a de Porto Rico no Oceano Atlântico, com profundidade entre 8.376 a 9.218 metros, e finalmente a de Diamantina no Oceano Índico, com mais de 8.000 metros de profundidade. As fossas abissais apresentam animais muito diferentes e diversos, adaptados ao ambiente que estão para assim conseguir sobreviver. Ademais, os animais abissais são em sua maioria carnívoros e possuem presas afiadas, bocas e estômagos enormes, por isso, são capazes de comer outros animais maiores do que eles. Dessa forma, podem ficar vários dias sem precisar se alimentar novamente. Alguns principais exemplos: lula colossal, maior invertebrado do mundo, medindo 14 metros de comprimento. Além disso, seus olhos também são considerados como os maiores olhos do mundo. Cachalote, maior mamífero com dentes que existe, além de ter o maior cérebro e pesar em média 7 kg. Ademais,
Um cachalote adulto não possui predadores naturais e é o único capaz de transitar entre a superfície e a profundidade da zona abissal de 3.000 metros. Também é o maior carnívoro da Terra, capaz de devorar lulas gigantes e peixes de qualquer tamanho. Lula vampira. Seu nome científico é Vampire Skid from Hell e da ordem Vampiromorphida. Possui tentáculos pretos espalmados e olhos azuis. Ademais, apesar de não ser lula ou polvo, possui similaridades com esses animais. Assim como outros animais da zona abissal, a lula vampira é capaz de produzir luz, por meio da bioluminescência. Se você gostou do vídeo e quer saber mais sobre o assunto, não se esqueça de conferir aqui embaixo as referências utilizadas com muito mais informações e curiosidades. Também não deixe de deixar seu like para ajudar na divulgação científica.